Bem, pessoal, como eu já havia falado na outra aula sobre a reforma religiosa, hoje a gente vai dar continuidade a respeito da segunda parte, que foi a reforma anglicana e a contra-reforma. Em primeiro lugar, a reforma anglicana ela foi uma das reformas que teve início a um dos impactos maiores que teve lá na Europa. De todas as reformas, a anglicana é uma das mais importantes que a gente pode falar aqui nessa aula hoje. De todas as reformas que a gente abordou na aula passada. Por que, professor? Porque se inicia com um divórcio, o rei Henrique VIII, ele estava em divórcio com a rainha Catarina de Aragão, que era a rainha da Espanha, de uma região da Espanha. Só que o Papa não acatava esse divórcio, ele não assinava o divórcio, porque naquela época era muito mais complicado os reis e rainhas se divorciarem, mas o Papa não queria assinar o divórcio daquele casamento. Então, o que foi que o rei fez? O rei da Inglaterra fez, o rei Henrique VIII. Ele decidiu substituir a população, substituir a Igreja Católica por a Igreja Anglicana, que foi a igreja que concedeu o divórcio de uma maneira mais simples, dentre outros fatores que não apoiava já a Igreja Católica. Então, foi uma série de questões que o rei ele decidiu agora não centralizar o Papa, mas centralizar a ele mesmo. Os direitos e deveres que ele tinha que fazer era olhado para a população. Então, a população tinha que recorrer ao rei para até então ter as suas decisões judiciais solucionadas. O que foi uma série de foi espalhado aquela ideia de reforma anglicana porque os outros países vizinhos da Inglaterra perceberam que era uma forma de religião, já estava em expansão e daria mais certo na sociedade que a gente vive hoje, na sociedade que eles vivem de lá até o que a gente vive hoje. Então, ele decidiu implementar essa religião anglicana por conta disso. Não poderiam mais ter aquela burocracia para divorciar, não tinham que mais ter aquela permissão à Igreja Católica, permissão ao Papa, e sim agora a permissão ao rei. Então, estavam promulgados, estavam espalhados, uma série de outras coisas também que estavam em questão. Com o avanço das outras reformas, que foi a reforma de Lutero, que foi uma das mais conhecidas, decidiu também que a imprensa tinha um valor muito moral, um valor muito maior do que a Igreja Católica poderia mensurar. Como assim, professor, imprensa? Imprensa não só na televisão, não só que a gente conhece hoje como repórter, como jornalismo, mas é, circulação de livros, circulação de filmes, circulação de bíblias, outras bíblias já estavam começando a ser traduzidas. A gente percebeu na outra aula que as outras bíblias já estavam começando a ser traduzidas para o alemão, porque até então só tinha o latim. Então, isso foi importante porque a reforma anglicana teve um embasamento maior, promulgou isso, promulgou todas as outras reformas de uma maneira mais expressante na Europa. Porém, algumas pessoas da Inglaterra que não aceitavam isso eram mortas. Tinham também a lei da Inquisição na parte dessa igreja anglicana, por não aceitar aquela religião, aquelas pessoas daquele país eram mortas. Algumas pessoas, não, na maioria da parte. E percebiam também que algumas dogmas, algumas coisas que eles estavam pregando tinha um embasamento mais científico, mais, como eu posso dizer, um embasamento mais de senso, um senso melhor para ser colocado. Porém, aí vem a vingança da Igreja Católica. A Igreja Católica já estava eh, sendo represada pelas várias reformas que a gente teve nessa parte, pela reforma de Lutero, pela reforma de João Calvino, e agora pela reforma do rei Henrique, com a reforma anglicana, teve uma série de questões, a Igreja Católica se dividiu, teve que se repensar realmente se era essa forma de combater as outras reformas, qual era a melhor forma de continuar ainda no poder dos países, no poder religioso, que apenas a sua fé era melhor, que apenas a sua fé tinha um embasamento melhor, e que não aceitasse tinha que ser morto mesmo. Então,
O que a Igreja Católica pregou naquela parte? Repressão. Temos que reprimir a população de Roma que está apoiando aquela nova religião que está surgindo lá na Inglaterra, lá na França, lá em outros países. O que foi que se ocorreu? Aí é uma série de questões também que a gente pode pesquisar, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo na internet. A reforma, ela tinha, a contra-reforma, na verdade, ela criou algumas coisas por meio do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma reunião, é uma assembleia que reuniu todas as autoridades máximas da Igreja Católica para repensar se o que faria depois daquelas reformas, porque a população em si já estavam, não estavam contentes com aquela forma, com aquele jeito de tratar a população, e aí teve que ser repensado. Uma dessas, o que é que o Brasil tem a ver com isso? Já está, quando a gente fala na Idade Média, lá no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, a gente já estamos sendo colonizados, o Brasil já está sendo colonizado. E aí vem os jesuítas, a ordem dos jesuítas, que era uma ordem comissionada pela Igreja Católica, enviada para pregar apenas a sua religião, tinha que difundir apenas a sua religião. Então, a ordem dos jesuítas tinha como objetivo, uma das coisas que foi criada no Concílio de Trento foi essa: temos que pregar agora e converter aquelas pessoas que são mudanas, aquelas pessoas que servem ao diabo, aquelas pessoas que não conhecem a palavra, temos que converter. Numa dessas práticas do Concílio de Trento, a gente não vai delongar muito nessa parte, mas o que foi de caráter assim, que vocês têm que aprender sobre isso é o contexto histórico que está se ocorrendo e também as reformas. Depois da reforma de Lutero, agora vem de João Calvino, agora vem a Contra-Reforma e a Reforma Anglicana. Uma das coisas que o Conselho de Trento reforçou foi a lei da Inquisição. Aquelas pessoas que não seguiam a prática da Igreja Católica eram chamadas de hereges. Hereges significa pessoas que não apoiam a Igreja Católica. Então, as pessoas que são hereges têm que morrer, têm que ser queimadas na fogueira, têm que ser queimadas no pelourinho e à vista de todo mundo. Isso é pesado, professor? É. Porém, foi a realidade que as pessoas tiveram que lidar naquela Europa muito represada, muito de conflitos. Então, a Europa teve essa parte da lei da Inquisição, que não aceitasse era morto, que não aceitasse era queimado, e quem fosse de contra. A Contra-Reforma também pregou a contra-imprensa. Não poderia ser divulgado nenhum livro, nenhuma Bíblia, nenhuma forma de outras escrituras, porque a Igreja Católica tinha que ter o total poder da Bíblia, o total poder de imprensa de livros, mesmo que ainda em latim. Tem que ser em latim e agora só em latim, então romano. Isso provocou uma série de rupturas na Igreja Católica. Ela já foi perdendo seu poder, porém, o poder que ela tinha, ela foi criando algumas formas de preparar as pessoas para pregar, para pessoas que tinham que conhecer a palavra, conhecer a Bíblia para adentrar a Igreja Católica, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp e atentem às orientações da atividade que eu passei.